maravilhosa cidade de Esmeralda do Mágico de Oz. Mesmo com os olhos protegidos pelos óculos verdes, Dorothy e seus amigos a princípio ficaram ofuscados com o brilho da maravilhosa cidade. As ruas tinham belas casas construídas de mármore verde e incrustadas com esmeraldas brilhantes. Eles andaram sobre um pavimento do mesmo mármore verde. Na junção de cada um dos blocos havia fileiras de esmeraldas, coladas umas às outras e brilhando como sóis. As vidraças das janelas eram verdes, até o céu e os raios de sol eram verdes. Havia muita gente, homens, mulheres e crianças, andando nas ruas, e todos eles vestiam roupas verdes e tinham a pele esverdeada. Eles olhavam com olhos espantados para Dorothy e seu estranho grupo. Todas as crianças fugiam e se escondiam atrás de suas mães quando viam um leão, mas ninguém falava com eles. Havia muitas lojas na rua e Dorothy notou que tudo era verde. Existiam doces verdes, pipocas verdes, chapéus verdes e roupas verdes, de todos os tipos. Em certo lugar, um homem vendia limonada verde, e quando as crianças compraram, Dorothy percebeu que elas pagaram com moedas verdes. Parecia não haver cavalos, nem animais de espécie alguma. Os homens carregavam objetos em carrinhos de mãos verdes. Todos pareciam felizes, contentes e prósperos. O guardião dos portões levou-os pelas ruas até chegarem a um edifício grande, exatamente no meio da cidade, que era o Palácio de Oz, o Grande Mágico. Havia um soldado diante da porta, trajando um uniforme verde e com um bigode verde. Estes são estrangeiros, disse-lhe o guardião dos portões. Eles querem ser recebidos pelo Grande Oz. Entrem, respondeu o soldado. Vou levar-lhe sua mensagem. Então eles passaram pelos portões do palácio e foram levados a uma grande sala com carpete verde e móveis verdes cravejados de esmeraldas. O soldado fê-los limpar os pés no capacho verde antes de entrarem na sala. E quando todos já estavam sentados, ele disse delicadamente: Por favor, fiquem à vontade, enquanto vou até a porta da sala do trono dizer a Oz que vocês estão aqui. Eles tiveram que esperar muito tempo até o soldado voltar. Quando finalmente ele voltou, Dorothy perguntou: Você viu Oz? Ah, não, respondeu o soldado. Eu nunca o vi. Mas falei com ele através de uma tela e transmiti sua mensagem. Ele disse que vai recebê-los em audiência, se assim o desejam, mas serão recebidos individualmente, um por dia. Assim, como vocês vão ficar no palácio por muitos dias, vou mostrar-lhes os quartos onde poderão descansar confortavelmente de sua longa viagem. Obrigada, respondeu a menina. É muita gentileza de Oz. O soldado soprou um apito verde e imediatamente uma jovem com um lindo vestido de seda verde entrou na sala. Tinha belos olhos e cabelos verdes. Ela fez uma mesura diante de Dorothy e falou: Siga-me, que vou mostrar-lhe seu quarto. Dorothy despediu-se de todos seus amigos, exceto Totó, e tomando o cachorro nos braços, seguiu a jovem por 7 passagens e subiu 3 lances de escadas, até chegarem a um quarto que ficava na parte da frente do palácio. Era o quartinho mais lindo deste mundo, com uma cama macia e confortável, lençóis de seda verde e uma colcha de veludo verde. Havia uma minúscula fonte no meio do quarto, que lançava um jato de perfume verde no ar. O jato caía numa linda bacia de mármore verde.
As janelas eram enfeitadas com belas flores verdes e havia uma estante com uma fileira de livrinhos verdes. Quando Dorothy teve a oportunidade de abrir esses livros, descobriu que tinham ilustrações verdes que fizeram-na rir de tão engraçadas que eram. Havia muitos vestidos verdes no guarda-roupa, feitos de cetim, seda e veludo, e todos eles coincidiam exatamente com as medidas de Dorothy. Fique à vontade, disse a moça verde, e se precisar de alguma coisa, toque a campainha. Oz vai mandar chamá-la amanhã de manhã. Ela deixou Dorothy sozinha e voltou para falar com os outros. Ela levou cada um deles para os seus quartos, e todos ficaram instalados numa das partes mais agradáveis do palácio. E é claro que todos esses confortos foram desperdiçados no caso do espantalho. Quando ele ficou sozinho no quarto, postou-se estupidamente num canto, bem próximo ao vestíbulo, para esperar o dia amanhecer. De nada lhe adiantaria deitar-se, e ele não podia fechar os olhos. Então ele passou a noite observando uma pequena aranha que estava tecendo sua teia num canto do quarto, como se não estivesse num dos mais maravilhosos quartos do mundo. O homem de lata deitou-se em sua cama por força do hábito, pois ele se lembrava de quando era feito de carne e osso. Mas como não podia dormir, passou a noite movendo as juntas para cima e para baixo, para se certificar de que elas estavam funcionando bem. O leão teria preferido uma cama de folhas secas na floresta e não gostou de ficar trancado no quarto, mas ele era muito sensato para se deixar aborrecer por isso. Então pulou na cama, enroscou-se como um gato e adormeceu em 1 minuto. Na manhã seguinte, depois do café da manhã, a jovem verde veio buscar Dorothy e vestiu-a com um vestido belíssimo, feito de cetim verde brocado. Dorothy pôs um avental verde de seda, amarrou uma fita verde no pescoço de Totó e eles dirigiram-se ao trono do grande Oz. Chegaram primeiro a um grande hall, em que havia muitas senhoras e cavalheiros, todos com roupas riquíssimas. Essas pessoas nada tinham a fazer senão conversarem umas com as outras, mas todas as manhãs vinham ficar à disposição de Oz. Embora ele nunca lhes permitisse vê-lo, quando Dorothy entrou, eles a olharam ansiosos e cochicharam. É verdade que você vai olhar a face de Oz, o terrível? Claro, se ele quiser me receber, respondeu a menina. Ele vai recebê-lo, disse o soldado, embora não goste que as pessoas peçam para vê-lo. E de fato, a princípio, ele se enfureceu e disse-me que eu deveria mandar você para o lugar de onde veio. Depois ele perguntou como você era, e quando falei de seus sapatos de prata, ele ficou muito interessado. Por fim, falei-lhe da marca de sua testa, e ele decidiu recebê-lo. Justo nesse instante, a campainha tocou, e a jovem verde disse a Dorothy: esse é o sinal. Você deve entrar na sala do crono sozinha. Ela abriu uma portinha e Dorothy entrou relutantemente e achou-se num lugar maravilhoso. Era uma sala redonda, com um teto alto e abobadado. As paredes, o teto e o assoalho eram cravejados de grandes esmeraldas. No centro do teto havia uma grande luz, brilhante como o sol, que fazia as esmeraldas brilharem de forma extraordinária. Mas o que mais despertou a atenção de Dorothy foi o grande crono de mármore, verde, no centro da sala. Tinha a forma de uma cadeira e brilhava com pedras preciosas, como tudo mais. No centro da cadeira havia uma cabeça enorme, sem corpo em que se apoiar, nem braços, nem pernas. Essa cabeça não tinha cabelos, mas tinha olhos, nariz e boca, e era muito maior que a cabeça do maior de todos os gigantes. Quando Dorothy olhou para aquilo,
Cheia de espanto e pavor, os olhos moveram-se lentamente e lançaram-lhe um olhar duro e cortante. Então a boca moveu-se e Dorothy ouviu uma voz que dizia: Sou Oz, o grande e terrível. Quem é você e por que me procura? Não era uma voz terrível, como era de se esperar daquela cabeça enorme. Por isso, ela tomou coragem e respondeu: Eu sou Dorothy, a pequena e meiga. Vim pedir-lhe ajuda. Os olhos a olharam pensativamente por um minuto. Então a voz falou: Onde você conseguiu esses sapatos de prata? Consegui da bruxa malvada do leste, quando minha casa caiu sobre ela e a matou, respondeu a menina. Por que você tem essa marca na testa? Continuou a voz. Essa marca é o lugar em que a bruxa boa do norte me beijou quando se despediu de mim e me mandou vir procurá-lo, disse Dorothy. Mais uma vez, os olhos lançaram-lhe um olhar penetrante e perceberam que ela dizia a verdade. Então Oz perguntou: O que você quer que eu faça? Mande-me de volta para o Kansas, para junto de minha tia Emma e do meu tio Henrique, respondeu ela gravemente. Não gosto de sua terra, embora ela seja tão linda, e tenho certeza de que minha tia Emma está apavorada com minha longa ausência. Os olhos piscaram 3 vezes, voltaram-se para o teto, depois para o chão, e giraram de forma tão esquisita que parecia ver todos os cantos da sala. E finalmente voltaram a fitar Dorothy. Por que eu faria isso por você? Perguntou Oz. Porque você é forte e eu sou fraca. Porque você é um grande mágico e eu sou apenas uma menininha desamparada. Mas você foi forte bastante para matar a bruxa malvada do leste, disse Oz. Isso aconteceu independentemente de minha vontade, respondeu Dorothy. Bem, disse a cabeça, vou lhe dar minha resposta. Você não tem o direito de esperar que eu a mande de volta ao Kansas, a menos que você, em troca, faça algo por mim. Nesta terra, todo mundo deve pagar por tudo que obtém. Se você quer que eu use meus poderes mágicos para mandá-la de volta à sua casa, precisa fazer alguma coisa por mim antes. Ajude-me que eu ajudo você. O que devo fazer? Perguntou a menina. Mate a bruxa malvada do oeste, respondeu Oz. Mas eu não posso, exclamou Dorothy, surpresa. Você matou a bruxa do leste e está usando seus sapatos de prata, que são encantados. Agora só existe uma bruxa má nesta terra. E quando você puder me dar a notícia de que ela foi morta, vou mandá-la de volta ao Kansas. Mas antes disso, não. A menininha começou a chorar de desespero. Os olhos piscaram novamente e olharam a menina inquietos, como se o grande Oz acreditasse que ela podia ajudá-lo, se quisesse. Nunca matei ninguém de propósito, suspirou ela. E mesmo que eu quisesse, como poderia matar a bruxa malvada? Se você, que é grande e terrível, não pode matá-la, como espera que eu faça? Não sei, disse a cabeça, mas esta é a minha resposta. E enquanto a bruxa malvada não morrer, você não poderá rever seus tios. Lembre-se de que a bruxa é má, terrivelmente má, e deve ser morta. Agora vá, e não peça para me ver novamente até ter cumprido sua tarefa. Muito triste, Dorothy saiu da sala do crono e voltou para o lugar onde o leão, o espantalho e o homem de lata a estavam esperando, ansiosos para ouvir o que o Oz lhe dissera. Para mim não há esperança, disse ela com tristeza. Oz não vai me mandar para casa, a menos que eu mate a bruxa malvada do oeste. E isso nunca vou conseguir. Seus amigos sentiram muito, mas não podia ajudá-la. Então ela foi para o quarto, deitou-se na cama e chorou até dormir.
Na manhã seguinte, o soldado foi chamar o espantalho. Venha comigo. Oz mandou chamá-lo. O espantalho seguiu e entrou na sala do crono, onde ele viu uma jovem belíssima sentada no crono de esmeralda. Ela trajava um vestido de seda verde e tinha uma coroa de pedras preciosas sobre os cabelos. De seus ombros nasciam asas de cores deslumbrantes e tão leves que esvoaçavam ao mais leve sopro do vento. Diante daquela linda criatura, o espantalho fez uma mesura, a mais graciosa que lhe permitia seu corpo de palha. Ela olhou com doçura e disse: Sou Oz, o grande e terrível. Quem é você e o que quer de mim? O espantalho, que esperava ver a grande cabeça que Dora te falará, espantou-se, mas respondeu corajosamente: Sou apenas um espantalho cheio de palha. Portanto, não tenho cérebro, e vim aqui para pedir que ponha um cérebro na minha cabeça, para que eu possa tornar-me um homem como qualquer outro que habita seus domínios. Por que eu faria isso por você? Porque você é sábio e poderoso, e ninguém mais pode me ajudar, respondeu o espantalho. Nunca faço favores sem receber algo em troca, disse Oz, mas posso lhe prometer uma coisa. Se você matar a bruxa malvada do oeste, vou lhe dotar de um cérebro tão poderoso que você será o homem mais sábio da terra de Oz. Pensei que você tinha pedido a Dorothy que matasse a bruxa, disse o espantalho surpreso. E pedi mesmo. Não me importa quem vai matá-la. Mas enquanto ela estiver viva, não vou atender seu pedido. Agora vá e não me procure mais até que tenha conquistado o direito de ter um cérebro, que é o seu maior desejo. O espantalho voltou muito triste para junto dos amigos e contou-lhe sua conversa com Oz. Dorothy espantou-se ao saber que o grande Oz não era uma cabeça, como ela vira, mas uma bela jovem. De qualquer maneira, ela também está precisando de um coração. Como homem de lata, comentou o espantalho. Na manhã seguinte, o soldado dirigiu-se ao homem de lata. Oz mandou chamá-lo. Siga-me. O homem de lata seguiu até a sala do crono. Ele não sabia se Oz ia aparecer como uma cabeça ou como uma bela jovem, mas ele esperava que fosse como uma bela jovem. Se for a cabeça, disse para si mesmo: tenho certeza de que não me dará um coração, porque ela também não tem, e por isso não pode sentir nada por mim. Mas se for uma bela jovem, vou pedir ardorosamente por um coração, pois todos sabem que todas as jovens têm um bom coração. Mas quando o homem de lata entrou na sala do crono, não viu nem uma cabeça, nem uma jovem, pois Oz assumira a forma da mais terrível fera. Era tão grande quanto um elefante, e o próprio crono verde parecia mal suportar seu peso. A fera tinha cabeça de rinoceronte, com 5 olhos, tinha 5 braços compridos e 5 pernas compridas e magras. Todas as partes do corpo eram cobertas de pelos encaracolados e espessos. Não se poderia imaginar um monstro mais terrível. Foi sorte o homem de lata não ter coração, porque este teria batido alto e rápido de terror. Mas como era só de lata, não se amedrontou, nem um pouco, embora estivesse decepcionado. Sou Oz, o grande e terrível, falou a fera, numa voz que era um grande rugido. Quem é você e por que me procura? Sou o homem de lata, por isso não tenho coração e não posso amar. Peço que me dê um coração para que eu possa ser como todo mundo. Por que eu faria isso? Perguntou a fera. Porque estou pedindo, e porque você é o único que pode atender ao meu pedido, disse o homem de lata.
Oz rosnou ao ouvir essas palavras e respondeu asperamente: se você realmente precisa de um coração, deve fazer por merecê-lo. Como? Perguntou o Homem de Lata. Ajude Dorothy a matar a bruxa malvada do oeste, respondeu a fera. Quando a bruxa morrer, venha até mim, e eu lhe darei o maior e mais terno coração de toda a terra de Oz. Então o Homem de Lata foi obrigado a voltar para junto dos amigos, para contar-lhes sobre a terrível fera que vira. Todos se surpreenderam com a grande quantidade de formas que o grande mágico podia assumir, e o leão disse: se ele assumir a forma de uma fera, vou rugir o mais alto que puder para assustá-lo e conseguir o que eu quero dele. Se ele aparecer como uma bela jovem, penso em pular sobre ela e obrigá-la a satisfazer o meu desejo. E se ele aparecer na forma de uma cabeça gigantesca, vou ficar com o controle da situação. Vou fazer a cabeça rolar pela sala até ela me prometer me dar o que desejo. Por isso, fiquem contentes, meus amigos, porque tudo vai dar certo. Na manhã seguinte, o soldado levou o leão à grande sala do trono e ordenou que fosse à presença de Oz. O leão passou imediatamente pela porta e, olhando ao redor, viu, para sua surpresa, que diante do trono havia uma bola de fogo, tão ardente e brilhante que seus olhos mal podiam suportar. A princípio, ele pensou que Oz se incendiará por acidente e estava queimando, mas quando ele tentou aproximar-se, o calor era tão intenso que chamuscou seus bigodes e ele recuou, trêmulo, para um canto próximo à porta. Então uma voz calma e baixa veio da bola de fogo e falou assim: sou Oz, o grande e terrível. Quem é você e o que quer de mim? O leão respondeu: sou o leão medroso, que tem medo de tudo. Vim a você para pedir que me dê coragem, de forma que possa me tornar de fato o rei dos animais, como todos me chamam. Por que eu deveria lhe dar coragem? Perguntou Oz. Porque você é o maior de todos os mágicos e o único que pode atender aos meus desejos, respondeu o leão. A bola de fogo queimou ainda mais forte por um instante, e a voz disse: quando você me trouxer provas de que a bruxa malvada morreu, vou lhe dar coragem. Mas enquanto ela estiver viva, você continuará medroso. O leão ficou furioso com essa resposta, mas não podia dizer nada. E enquanto ele ficou parado, observando a bola de fogo, ela ficou tão quente que ele deu as costas e saiu da sala. O leão ficou contente ao ver que os amigos o esperavam e contou-lhes da terrível entrevista que tivera com o mágico. O que vamos fazer agora? Perguntou Dorothy com voz triste. A única coisa que podemos fazer, respondeu o leão, é ir à terra dos Inques, procurar a bruxa malvada e destruí-la. Mas e se a gente não conseguir? Perguntou a menina. Aí não vou ser corajoso nunca, falou o leão. E nunca vou ter cérebro, acrescentou o espantalho. E eu nunca terei um coração, disse o Homem de Lata. E eu nunca mais vou ver a tia Emma e o tio Henrique, disse Dorothy, começando a chorar. Cuidado, gritou a moça verde. As lágrimas vão cair no meu vestido e vão manchá-lo. Dorothy enxugou as lágrimas e disse: acho que a gente deve tentar, mas tenho certeza de que não quero matar ninguém, mesmo que seja para ver tia Emma novamente. Vou com você, mas sou medroso demais para matar a bruxa, disse o leão. Eu também vou, disse o espantalho, mas não vou poder ajudar muito, porque sou muito bobo. Não tenho coração para fazer mal nem mesmo a uma bruxa, observou o Homem de Lata. Mas se vocês forem, vou com vocês. Ficou decidido que partiriam na manhã seguinte, e o Homem de Lata
afiou seu machado numa pedra de amolar verde e lubrificou todas as suas juntas. O espantalho encheu o próprio corpo com palhas novas e Dorothy pintou os olhos dele novamente, para que ele enxergasse melhor. A moça verde, que era muito bondosa com eles, encheu a cestinha de Dorothy com comidas gostosas e amarrou uma sineta no pescoço de Totó com uma fita verde. Eles foram para a cama cedo, dormiram até o amanhecer e foram acordados pelo canto de um galo verde que vivia nos fundos do palácio e pelo cacarejar de uma galinha que acabara de botar um ovo verde. Em busca da bruxa malvada. O soldado conduziu-os pelas ruas da cidade de Esmeralda, até o lugar onde morava o guardião dos portões. Este abriu o fecho de seus óculos, guardou-os na caixa grande e abriu gentilmente o portão para os nossos amigos. Que estrada devemos pegar para encontrar a bruxa malvada do oeste? Perguntou Dorothy. Não há estrada, respondeu o guardião dos portões. Ninguém nunca quer ir encontrá-la. Como posso chegar até onde ela se encontra então? Quis saber a menina. Isso é fácil, respondeu o homem. Quando ela souber que vocês estão na terra dos Inques, ela vai achar vocês e escravizar todos. Talvez não, disse o espantalho, porque pretendemos destruí-lo. Bom, aí a coisa muda de figura, disse o guardião dos portões. Ninguém a destruiu antes, por isso imaginei que ela podia escravizá-los, como fez com os outros. Mas tenham cuidado, porque ela é brava e malvada, e não vai permitir que vocês a destruam. Andem para o oeste, onde o sol se põe, e vocês certamente vão encontrá-la. Os amigos agradeceram, despediram-se e tomaram o caminho do oeste, andando por campos de relva macia salpicados, aqui e ali de margaridas e botões de ouro. Dorothy ainda estava usando o lindo vestido de seda que vestira no palácio, mas agora, para sua surpresa, notou que ele não estava mais verde, mas branco. A fita do pescoço de Totó também perdera a cor verde e estava tão branca quanto o vestido de Dorothy. A cidade de Esmeralda logo ficou para trás. À medida que avançavam, o terreno ia ficando cada vez mais acidentado e montanhoso. Naquele trecho não havia fazendas nem casas, e a estrada não era pavimentada. À tarde, o sol queimava suas faces, porque não havia árvores para dar-lhe sombra. Antes do anoitecer, Dorothy, Totó e o leão estavam cansados. Deitaram na grama para dormir, enquanto o homem de lata e o espantalho montavam guarda. A bruxa malvada do oeste só tinha um olho, mas ele era tão potente quanto um telescópio e podia ver tudo. Assim, quando ela estava sentada à porta de seu castelo, olhou em volta e viu Dorothy dormindo, com todos os seus amigos ao seu redor. Eles estavam a uma distância muito grande, mas a bruxa malvada ficou furiosa de vê-los em sua terra. Então ela tocou um apito de prata que trazia pendurado no pescoço. Imediatamente correu em sua direção um bando de grandes lobos, vindos de todos os cantos. Tinham pernas compridas, olhos duros e dentes afiados. Vão até aquelas pessoas e despedacem-nas, disse a bruxa. Você não vai escravizá-los? Perguntou o chefe dos lobos. Não, um é de lata, outro de palha. Há uma menina e um leão. Nenhum deles serve para trabalhar. Portanto, façam-nos em pedacinho. Está bem, disse o lobo, e ele partiu a toda velocidade, seguido pelos outros. Por sorte, o espantalho e o homem de lata estavam acordados e ouviram os lobos aproximarem-se. Essa briga é minha, disse o homem de lata.
Fique atrás de mim, que vou espantá-los quando chegarem. Ele pegou seu machado, muito bem afiado, e quando o chefe dos lobos veio, o homem de lata levantou o braço e cortou-lhe a cabeça, matando-o. Logo que conseguiu levantar seu machado novamente, veio outro lobo e caiu sob a lâmina afiada da arma do homem de lata. Havia 40 lobos, e por 40 vezes um lobo foi morto. Ao final, todos eles jaziam mortos numa pilha na frente do homem de lata. Então ele largou o machado e sentou-se ao lado do espantalho, que disse: "Foi uma boa luta, amigo." Eles esperaram Dorothy acordar. A menininha ficou apavorada quando viu um monte de lobos peludos, mas o homem de lata contou-lhe tudo. Ela agradeceu e sentou-se para o café da manhã, depois do que recomeçaram a viagem. Na mesma manhã, a bruxa malvada foi à porta do castelo e olhou com seu olho que via grandes distâncias. Viu todos os seus lobos mortos e os forasteiros que ainda continuavam em suas terras. Isso a enfureceu ainda mais, e ela tocou o apito de prata 2 vezes. Imediatamente, um grande bando de corvos voou até ela, numerosos o bastante para escurecer o céu. A bruxa malvada disse ao rei dos corvos: "Voe imediatamente até esses forasteiros, arranque seus olhos a bicadas e escraçalhe-nos." Os corvos selvagens voaram em grande bando até onde estava Dorothy e seus companheiros. Quando a menininha os viu chegar, ficou com medo, mas o espantalho disse: "Essa batalha é minha. Deitem-se atrás de mim, que vocês estarão protegidos." Todos deitaram-se no chão, menos o espantalho, que se levantou e abriu bem os braços. E quantos corvos o viram, ficaram assustados, como eles sempre ficam quando vem um espantalho, e não ousaram avançar mais. Mas o rei dos corvos disse: "É apenas um homem de palha. Vou arrancar-lhe os olhos." O rei dos corvos voou até o espantalho, e este torceu seu pescoço, matando-o. O outro corvo voou até ele, e o espantalho torceu seu pescoço também. Havia 40 corvos, e por 40 vezes o espantalho torceu um pescoço, até todos jazerem mortos a seu lado. Então pediu aos amigos que se levantassem, e eles continuaram a viagem. Quando a bruxa malvada olhou novamente e viu os corvos mortos, ficou furiosíssima e tocou seu apito de prata 3 vezes. Logo se ouviu um grande zumbido no ar, e uma negra nuvem de abelhas veio voando em sua direção. "Procurem os forasteiros e deem-lhes ferroadas até morrerem todos", ordenou a bruxa. E as abelhas foram até onde estavam Dorothy e seus amigos. Mas o homem de lata viu que elas estavam se aproximando, e o espantalho já decidira o que fazer. "Tirem-me a palha e cubram com ela a menina, o cachorro e o leão", disse o espantalho, "para impedir que as abelhas os piquem." O homem de lata fez isso, e Dorothy, o leão e Totó estavam deitados bem juntos. A palha os cobriu totalmente. As abelhas vieram e só encontraram o homem de lata para picar. Voaram, pois, sobre ele e quebraram seus ferrões na lata, sem causar-lhe nenhum mal. Como as abelhas não sobrevivem quando quebram os ferrões, elas morreram e caíram perto do homem de lata, formando pequenas pilhas semelhantes a montinhos de carvão. Então Dorothy e o leão levantaram-se, e a menina ajudou o homem de lata a recolocar a palha do espantalho, até que ele ficasse como era antes, e eles recomeçaram a viagem mais uma vez. A bruxa malvada ficou tão furiosa quando viu os montinhos de abelhas mortas que bateu os pés no chão, arrancou os cabelos e rilhou os dentes. Depois chamou 12 escravos inques e deu-lhes espadas afiadas, ordenando-lhes que acabassem com os forasteiros. Os inques não eram corajosos, mas tinham que obedecer.
Andaram até onde estava Dorothy. Nesse momento, o leão deu um grande rugido e pulou sobre eles. Os pobres Inks ficaram tão apavorados que fugiram a toda velocidade. Quando eles voltaram ao castelo, a bruxa malvada bateu neles com um chicote e mandou-os de volta ao trabalho. Sentou-se depois para pensar no que faria em seguida. Ela não conseguiu entender como todos os seus planos para destruir os forasteiros falharam. Mas ela era uma bruxa tão poderosa quanto má, e logo atinou com o que deveria fazer. Havia em seu armário um capuz de ouro cravejado de diamantes e rubis. Esse capuz de ouro era encantado. Quem o possuísse poderia chamar 3 vezes os macacos alados que obedeceriam a qualquer ordem que lhes fosse dada. Mas ninguém poderia dar mais que 3 ordens a essas estranhas criaturas. A bruxa malvada já usará por 2 vezes os poderes do capuz. Da primeira vez, ela escravizou os Inks e assumiu o governo da região, com a ajuda dos macacos alados. A segunda vez foi quando ela lutou contra o próprio Oz, expulsando-os da Terra do Oeste. Também nessa ocasião, os macacos alados a ajudaram. Só restava um pedido ao capuz de ouro, e por isso ela não queria recorrer a ele, antes de esgotar todos os outros recursos. Mas agora que os lobos ferozes, os corvos selvagens e as abelhas tinham sido dizimados e seus escravos afugentados, só lhe restava uma maneira de destruir Dorothy e seus amigos. A bruxa malvada pegou o capuz de ouro do armário e pôs na cabeça. Apoiou-se então na perna esquerda e disse devagar: Ep, p, 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 k. Depois se apoiou na perna direita e disse: Hiulo, holo, hello. Em seguida, ela se plantou sobre ambos os pés e gritou: Ziz, zi, zuz, zi, zik. O encanto começou a fazer efeito. O céu escureceu e ouviu-se um ruído surdo no ar. Era o ruflar de inúmeras asas, grandes risadas e gargalhadas. O sol apareceu no céu escuro para mostrar a bruxa malvada rodeada por um bando de macacos, cada um com um par de asas nos ombros, imensas e poderosas. Um deles, bem maior que os outros, parecia ser o chefe. Ele voou até a bruxa malvada e disse: Você nos chamou pela 3ª e última vez. O que você ordena? Procure os forasteiros que estão em minha terra e destrua-os a todos, menos o leão, disse a bruxa malvada. Traga-me essa fera, pois pretendo arreá-la como um cavalo e fazê-la trabalhar. Suas ordens serão cumpridas, disse o chefe. E então, com muito vozeiro e com muito barulho, os macacos alados voaram para o lugar onde se encontrava Dorothy e seus amigos. Alguns macacos pegaram homens de lata e carregaram no ar até o lugar cheio de rochas pontudas. Ali eles jogaram o pobre homem de lata, que caiu de grande altura sobre as rochas, onde ficou tão avariado que não podia mover-se sem gemer. Outros macacos pegaram o espantalho e, com suas unhas compridas, tiraram toda a palha do seu corpo. Fizeram uma crochinha com o chapéu. As roupas e os sapatos jogaram no alto de uma árvore. Os outros macacos envolveram o leão, com cordas, dando muitas voltas em seu corpo, cabeça e pernas, até que ele ficou impossibilitado de morder, dar patadas ou lutar. Depois voaram com ele até o castelo da bruxa e colocaram-o no pátio com um cercado de ferro tão alto que ele não podia fugir. Mas eles não puderam fazer nenhum mal a Dorothy. Segurando Totó nos braços, ela ficou olhando o triste destino de seus amigos e pensando que logo chegaria a sua vez. O chefe dos macacos alados voou até ela com seus longos braços peludos
e com um riso terrível em sua feia cara. Mas ele viu a marca da bruxa boa na sua testa e parou, ordenando a seus companheiros, através de gestos, que não tocassem nela. Não podemos fazer mal a esta menina, disse-lhes. Ela tem a proteção da força do bem, que é maior que a força do mal. A única coisa que podemos fazer é carregá-la para o castelo da bruxa malvada. Então, com muito cuidado, pegaram Dorothy nos braços e carregaram-na rapidamente pelo ar até o castelo, onde a deixaram no degrau da entrada principal. O chefe disse à bruxa: cumprimos todas as suas ordens, até onde nos foi possível. Destruímos o homem de lata e o espantalho, e o leão está amarrado no pátio. Mas não ousamos fazer mal à menina nem ao cachorro que ela carrega nos braços. Seu poder sobre nós acabou e nunca mais você nos verá. Então todos os macacos alados, com muitas gargalhadas, vozeiro e barulho, levantaram voo e logo desapareceram. A bruxa malvada ficou surpresa e contrariada quando viu a marca na testa de Dorothy, porque sabia que nem os macacos alados, nem ela própria, poderiam ousar fazer mal à menina. Ela olhou para os pés de Dorothy e, vendo seus sapatos de prata, começou a tremer de medo, porque sabia que eles eram encantados. A princípio, ela pensou em fugir de Dorothy, mas ela olhou bem nos olhos da menina e percebeu a alma simples que havia por trás deles, e que a menininha não sabia do extraordinário poder que os sapatos de prata lhe conferiam. Então a bruxa malvada riu consigo mesma e pensou: posso escravizá-la, porque ela não sabe usar sua força. Então falou para Dorothy com voz áspera: venha comigo e preste bem atenção no que vou lhe dizer. Senão vou acabar com você, como fiz com o homem de lata e o espantalho. Dorothy seguiu através de muitas salas bonitas do seu castelo, até chegarem à cozinha, onde a bruxa ordenou-lhe que lavasse os caldeirões e caçarolas, varresse o chão e não deixasse faltar lenha no fogo. Dorothy começou a trabalhar docilmente, decidida a aplicar-se bastante no serviço. Ela estava contente, porque a bruxa malvada não iria matá-la. Enquanto Dorothy trabalhava duro, a bruxa pensou em ir ao pátio pôr arreios no leão. Ela ia ficar muito contente de fazer o leão puxar sua carruagem toda vez que quisesse sair. Mas quando abriu o portão, o leão deu um rugido fortíssimo e saltou em sua direção com tanta fúria que a bruxa teve medo, fugiu e fechou o portão novamente. Não posso pôr arreios em você, mas posso matá-lo de fome, disse a bruxa ao leão, por entre as grades do portão. Vou deixá-lo com fome até você fazer o que eu quero. Depois disso, ela deixou o leão com fome e todos os dias ao meio-dia vinha até o portão e dizia: você está disposto a se deixar arriar como um cavalo? O leão respondia: não, e se você vier aqui, vou mordê-lo. O leão não era obrigado a obedecer à bruxa, porque todas as noites, enquanto ele dormia, Dorothy levava comida do armário para ele. Depois de comer, ele deitava em sua cama de palha. Dorothy deitava do seu lado, encostava a cabeça em sua juba macia e eles conversavam sobre seus problemas e pensavam em como fugir, mas não conseguia atinar com uma forma de escapar do castelo, porque eles eram constantemente guardados pelos inques amarelos, escravos da bruxa malvada, e medrosos demais para desobedecer às suas ordens. A menina trabalhava duro o dia inteiro, e a bruxa sempre ameaçava bater-lhe com a mesma sombrinha velha que nunca largava. Mas, na verdade, ela não ousava bater em Dorothy, por causa da marca da testa. A menina não sabia disso, e temia muito por si e por Totó. Certa vez, a bruxa bateu em Totó com a sombrinha, e o bravo cachorrinho pulou sobre ela e mordeu-lhe a perna. A bruxa não sangrou no lugar do ferimento,
porque ela era tão má que todo o sangue do seu corpo secará havia muitos anos. A vida de Dorothy ficou muito triste quando ela percebeu que estava cada vez mais difícil voltar para o Kansas e para tia Emma. Às vezes, ela chorava amargamente durante horas, com Totó sentada a seus pés, olhando seu rosto e ganhando tristemente para mostrar o quanto sentia por sua dor. Para Totó, não fazia muita diferença estar no Kansas ou na terra de Oz, contanto que estivesse com Dorothy, mas ele sabia que a menina se sentia muito infeliz e por isso ele também se sentia assim. A bruxa malvada começou a desejar muito ter para si os sapatos de prata que a menina usava. Suas abelhas, corvos e lobos estavam secando em pilhas e ela já usará os poderes mágicos do capuz de ouro. Mas se ela pudesse se apoderar dos sapatos de prata, eles lhe dariam mais poder que tudo que havia perdido. Ela observava Dorothy o tempo todo para ver se a menina tirava os sapatos, porque pretendia roubá-los. Mas a menina tinha tanto orgulho em seus belos sapatos que nunca os tirava, exceto à noite, quando tomava banho. A bruxa tinha muito medo do escuro e não ousava entrar no quarto de Dorothy à noite para roubar-lhe os sapatos. E seu medo de água era ainda maior. Por isso ela nunca se aproximava quando Dorothy estava no banho. A velha bruxa nunca tomava banho e nunca tocava em água, nem deixava que ela a molhasse. Mas a má criatura era muito esperta e finalmente pensou numa artimanha para conseguir o que queria. Ela pôs uma barra de ferro no chão da cozinha e com seus poderes mágicos tornou-a invisível aos olhos humanos. Quando Dorothy estava cruzando a cozinha, tropeçou na barra e caiu no chão. Ela não se machucou muito, mas na queda, um dos sapatos de prata saiu, e antes que ela pudesse alcançá-lo, a bruxa pegou-o e colocou em seus pés grosseiros. A malvada mulher ficou muito contente com o sucesso do seu plano, pois enquanto estivesse com um dos sapatos, metade da força de seu encantamento lhe pertencia, e Dorothy não poderia usá-la contra ela, a bruxa, mesmo que soubesse como fazer. A menina, vendo que perdera um de seus sapatos, ficou com raiva e disse à bruxa: "Devolva meu sapato." "Não, agora ele é meu e não seu", respondeu a bruxa. "Você é uma criatura má", gritou Dorothy. "Você não tem o direito de tomar meu sapato." "Vou ficar com ele assim mesmo", disse a bruxa rindo da menina. "E qualquer dia desses eu tomo outro." Dorothy ficou tão furiosa com isso que pegou um balde de água que estava perto e despejou sobre a bruxa, molhando-a da cabeça aos pés. A bruxa deu um grande grito de pavor, e então, enquanto Dorothy olhava assustada, começou a tremer e cair no chão. "Veja o que você fez", gritou ela. "Num minuto vou me dissolver." "Sinto muito", disse Dorothy, que estava realmente assustada em ver a bruxa se dissolvendo como açúcar mascavo diante de seus olhos. "Você não sabia que a água pode me destruir?" perguntou a bruxa desesperada. "Claro que não. Como eu poderia saber?" respondeu Dorothy. "Bem, em poucos minutos vou me dissolver inteira e o castelo será seu. Sempre fui má, mas nunca pensei que uma garotinha como você poderia me derreter e acabar com minhas ações. Veja, aqui vou eu." Com essas palavras, a bruxa transformou-se numa pasta marrom e informe e começou a se espalhar pelas limpas pranchas do assoalho da cozinha. Vendo que a bruxa se dissolverá, Dorothy jogou mais um balde de água naquela sujeira. Depois ela varreu tudo para fora, pegou o sapato de prata, a única coisa que lhe restará da velha, limpou e o secou como um pano e pôs nos pés novamente. Então, finalmente, livre para fazer o que quisesse, correu para o pátio para dizer ao leão que a bruxa morrera.
e que agora eles não eram mais prisioneiros em terra estranha. O resgate. O leão medroso ficou muito contente em saber que a bruxa malvada dissolveu-se com um balde de água. Dorothy abriu o portão de sua prisão e libertou-o. Eles foram juntos ao castelo e a primeira coisa que Dorothy fez foi convocar todos os Inks e dizer-lhes que não eram mais escravos. Houve grande júbilo entre os Inks, pois eles tinham sido obrigados a trabalhar pesado por anos a fio para a bruxa malvada, que sempre os tratou com grande crueldade. Eles decretaram feriado naquele dia e decidiram comemorar aquela data daí para frente com festejos e danças. Se nossos amigos, o espantalho e o homem de lata, estivessem conosco, eu estaria completamente feliz, disse o leão. Você não acha que podemos resgatá-los? Perguntou a menina ansiosamente. Podemos tentar, respondeu o leão. Então eles chamaram os Inks amarelos e pediram-lhes que os ajudassem a resgatar os amigos. Os Inks disseram que, por Dorothy, teriam o maior prazer em fazer o que estivesse ao seu alcance, pois ela os libertará da escravidão. Dorothy escolheu, entre os Inks, aqueles que pareciam mais sábios, e partiram todos juntos. Eles viajaram durante aquele dia, a parte do dia seguinte, e chegaram à planície pedregosa, onde o homem de lata jazia todo avariado e amassado. O machado estava próximo dele, mas a lâmina estava enferrujada e o cabo quebrado. Os Inks tomaram-no delicadamente nos braços e levaram-no ao Castelo Amarelo. No caminho, Dorothy derramou algumas lágrimas pelo estado em que se encontrava seu velho amigo, enquanto o leão fazia uma cara séria e triste. Quando chegaram ao castelo, Dorothy disse aos Inks: Há algum funileiro entre vocês? Sim, temos alguns bons funileiros, disseram. Então traga-nos aqui, disse ela. E quando os funileiros chegaram, trazendo todas suas ferramentas, ela perguntou: Vocês podem desamassar o homem de lata, soldar o que for preciso e fazer que fique como antes? Os funileiros examinaram atentamente o homem de lata e responderam que podia consertá-lo de tal forma que ele ficaria exatamente como era antes, e começaram a trabalhar num dos grandes quartos amarelos do castelo, e trabalharam por 3 dias e 4 noites, martelando, torcendo, batendo, soldando e polindo as pernas, tronco, cabeça e braços do homem de lata, até que ele recuperasse sua antiga forma e suas juntas funcionassem tão bem quanto antes. Para falar a verdade, o homem de lata ficou um pouco manchado, mas os funileiros fizeram um bom trabalho. E como ele não era vaidoso, não se importou nem um pouco com as manchas. Quando finalmente ele entrou no quarto de Dorothy e agradeceu por tê-lo salvo, estava tão contente que derramou lágrimas de alegria, e Dorothy teve que enxugar cada uma delas cuidadosamente com seu avental, para que as juntas não emperrassem. Ao mesmo tempo que fazia isso, caíam grandes lágrimas de seus próprios olhos, de alegria por ter reencontrado seu velho amigo, e aquelas lágrimas não precisaram ser enxugadas. Quanto ao leão, enxugava suas lágrimas com tanta frequência que a ponta de sua cauda logo ficou encharcada, e ele foi obrigado a ir ao pátio secá-la ao sol. Depois que Dorothy acabou de contar-lhe tudo o que aconteceu, o homem de lata falou: Se o espantalho estivesse conosco, eu ficaria completamente feliz. Vamos tentar encontrá-lo, disse a menina. Dorothy chamou os Inks para ajudá-los, e eles andaram durante todo aquele dia e parte do dia seguinte, até chegarem à grande árvore, em cujos galhos os macacos alados tinham jogado as roupas do espantalho.
Era uma árvore muito alta e o tronco era tão liso que ninguém conseguia subir por ele. Mas o homem de lata falou: Vou cortar a árvore e assim poderemos pegar as roupas do espantalho. Quando o homem de lata estava sendo consertado, outro Ink, que também era funileiro, tinha feito um cabo de ouro maciço para o seu machado, para substituir o que se quebrará. Outros poliram a lâmina até tirar toda a ferrugem, deixando-a brilhante como prata. O homem de lata começou a cortar a árvore, e dentro de pouco tempo ela tombou, fazendo um grande barulho. E as roupas do espantalho caíram dos galhos e rolaram no chão. Dorothy pegou as roupas e pediu que os Inks as levassem para o castelo, onde elas foram recheadas de belas palhas limpas. E lá estava novamente o espantalho, melhor que nunca, agradecendo e tornando a agradecer por ter sido salvo. Agora que estavam todos novamente reunidos, Dorothy e seus amigos passaram alguns dias felizes no Castelo Amarelo, onde havia todo o conforto. Mas um dia a menina pensou na sua tia Emma e disse: A gente precisa voltar até Oz e cobrar o que ele prometeu. Sim, disse o homem de lata. Finalmente vou ter meu coração. E eu, meu cérebro, disse o espantalho. E eu, minha coragem, disse o leão. E eu vou voltar para o Kansas, gritou Dorothy batendo palmas. Vamos amanhã para a cidade de Esmeralda. Eles concordaram. No dia seguinte, chamaram todos os Inks e se despediram deles. Os Inks ficaram tristes com sua partida. Eles tinham se afeiçoado tanto ao Homem de Lata que lhe pediram para ficar e assumir o governo da Terra Amarela do Oeste. Vendo que todos estavam determinados a partir, os Inks deram um colar de ouro a Totó e ao leão deram a Dorothy uma linda pulseira cravejada de diamantes. O espantalho recebeu uma bengala com cabo de ouro para evitar que tropeçasse. Ao homem de lata, eles deram uma lata de óleo feito de prata, marchetada de ouro e cravejado de pedras preciosas. Cada um dos viajantes fez um belo discurso de agradecimento e todos apertaram-se as mãos até doerem os braços. Dorothy foi até o armário para encher sua cesta com comida para a viagem. Lá viu o capuz de ouro. Ela o experimentou e viu que ele lhe servia. A menina nada sabia sobre o encanto do capuz, mas o achou bonito e decidiu usá-lo e levar seu boné na cesta. Prontos para a viagem, começaram a andar rumo à cidade de Esmeralda, e os Inks deram 3 vivas e fizeram muitos votos de felicidade.